Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Tá dando de me ouvir bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Conexão instável. Ai, vamos tentar melhorar isso aqui. Tirar isso aqui, eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu arrumar pra cá. Bom dia, pessoal. Magnus, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Obrigada, Magnus, obrigada. Eu acho que eu vou tirar esse fone aqui que tem suporte hoje. Pra gente poder conversar. Bem-vindo, pessoal. Obrigada, Magnus, por compartilhar. Bem-vindo, pessoal. Vocês estão meio quietinhos hoje, né? O que está se sucedendo? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante aqui com vocês. Sobre uma profecia que está sendo dada aí. Eu acho que esse é um tema bem bacana pra gente falar hoje. Beleza? Esperar o pessoal ir entrando aí. E eu vou pegar minha Bíblia aqui. Ai, onde é que ela tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Hoje eu tô sem suporte, então eu vou segurar o celular na mão, tá? Isso, exatamente essa profecia eu vou falar hoje, tá? Sou de Santa Catarina, Reginaldo. Deixa eu ver aqui. Bom dia. César Augusto. Não na proporção que vocês aprenderam, tá? Anjos são emanações do Criador. São fragmentos do próprio. É que vocês que querem realmente ter o discernimento, a sabedoria, o conhecimento da verdade, tem que primeiro ter por base que a consciência fala mais do que qualquer coisa. E quando vocês entendem isso, vocês conseguem discernir muitas coisas que são inventadas na igreja. Até porque, bom dia, Rose, bem-vinda. Até porque vocês têm cérebro, certo? Eu acho que todo mundo deveria procurar o conhecimento e parar de ficar acreditando no que o padre fala, no que o pastor fala. Procurar o conhecimento, o discernimento de si próprio. E vocês, quando pegam a Bíblia para vocês poderem ler, vocês vão entender que muitas coisas que é tirado um pedacinho daqui, um pedacinho dali, estão fora de contexto. É muito fácil criar versículos na Bíblia para levar aquele versículo em si para uma coisa da tua vida, entendeu? É muito fácil. Agora, você pegar todo o contexto, unificar todos eles, porque é um texto, está falando sobre o mesmo assunto, e não dividir, você vai conseguir discernir muita coisa.
Não existe nome verdadeiro, até porque nem ele deixou esse nome verdadeiro, tá? Tem vários nomes, tem Javé, Yavé, cada religião fala de um nome. Mas Deus nunca deixou específico, meu nome é XYZ, até porque tem vários nomes que dão o mesmo significado ao Senhor, né? O Criador, enfim. O que vale realmente é a intenção de vocês estarem falando de Deus, para Deus, né? E Ele conhece o teu coração, tá bom? Vamos falar hoje sobre a profecia do dia 30. Exatamente, é só ler a história, entender que é metáfora, porque uma pessoa... Como é que tu vai explicar? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Como é que tu vai explicar para o teu filho de 2 anos como ele nasceu? Você vai explicar da forma que você entende ou da forma que ele vai entender? A mesma coisa Deus faz com a gente. Como é que ele vai explicar pra gente algo que a gente nunca viu? Como é que se explica o mundo metafísico? Fazendo comparações com o mundo físico. É muito simples. O mundo físico é cópia do mundo metafísico. E tudo que a gente não vê, não entende, é feitos algumas comparações, uma historinha para a criança mesmo poder entender. Então, muita coisa que está na Bíblia é metáfora para vocês poderem entender. E se vocês ficarem levando metáfora ao pé da letra, vocês não evoluem nunca. Quando vocês escutam a história de Adão e Eva e vocês querem entender que tinha uma árvore, tinha uma fruta chamada maçã, que a Bíblia nem fala em fruta, é fruto, que Eva comeu e porque ela comeu aquilo ali, ela cometeu o pecado. Gente, vocês estão muito pequenininhos ainda no entendimento. Deixa eu trocar um pouquinho, que como eu que seguro vai cansar, né? Tudo tem que ser entendido. Então, assim, ó, tudo tem que ser entendido da forma do discernimento, da consciência, da sabedoria de vocês. Ou vocês vão entender que lá em Apocalipse, o cavalo que fala lá, o cavalo amarelo, o cavalo preto, o cavalo vermelho, vai aparecer nessa cor mesmo. Isso são representações. Um representa a morte, outro representa a guerra, o outro representa a fome. Entendeu? Eu acho que ninguém é tão besta assim de não saber discernir essas coisas. Só vocês abrirem os olhos, pesquisar um pouquinho que seja. Se vocês estudarem todo dia, 1 hora que seja, vocês vão entender muita coisa. Muita coisa. Vocês não conseguem discernir e falar em algumas coisas em metáforas sobre Deus? Por que vocês não conseguem interpretar algumas? Entenderam? Pecado foi a desobediência, não comer o fruto. Pois é, mas muitas pessoas levam ao pé da letra. Tem mais moderadores aqui? Nossa, Fernando, quanta arrogância, né? Quanta ignorância. Eu fui mal educada contigo? Não. Então vai ser silenciado. Não tolero falta de respeito aqui. Respondo todo mundo desde que me trate com respeito. Não sou obrigada. Deixa eu ver aqui, tem mais moderadores, por gentileza? Não tem, né? Eu só tô vendo a Rose aqui. Alguém quer ser moderador? Obrigada, obrigada. Assim, ó, uma coisa é vocês concordarem comigo, outra coisa é vocês não concordarem, não precisam ficar na live. Ninguém é obrigado até aqui. Tudo tá no sentido do contexto. Magno, vou te colocar. Alguém mais quer ser moderador? Quando Jesus Cristo fala lá, que ele tá falando dele mesmo, né? Que o templo seria destruído, mas ele reconstruiria em 3 dias. Aí lá vem os religiosos fanáticos dizer que o templo que ele estava falando tem a ver com o templo físico, igreja. E não tem nada a ver. O templo que ele estava falando era o corpo dele, o próprio templo, ele mesmo. E quando ele falou que ele seria destruído, ele estava falando que ele morreria e em 3 dias ele ressuscitaria. É só a pessoa ter um pouquinho de discernimento, um pouquinho de mente assim mais expandida para poder entender.
entendeu? Pois é, Diogo, tu tá escutando por quê? Louco é tu de ficar aí escutando e ainda perder o teu tempo em comentar. Já silenciaram ele aqui? Obrigada, obrigada. Mais alguém querendo ser moderador? Eu coloco aqui moderadores. Eu tô vendo só 2 aqui. Mais alguém tá querendo ser? Eu coloco aqui. Hoje eu vou falar sobre a profecia. Tem um pastor aí que tá aterrorizando, colocando medo em muita gente. Eu vou falar especificamente, obrigada, Celso, sobre a profecia do dia 30. Eu não sei se algumas pessoas já viram essa profecia aí na internet, onde ele fala que agora no dia 30, tem uma outra profecia também que ele falou que aconteceria. Exatamente, Felipe. Que aconteceria, também ele faz muitas comparações a 70, o que aconteceria em 70 depois dele, né? Quando muitas pessoas interpretam como arrebatamento. As coisas que Jesus fala, que seria vingada a morte dos discípulos, né? Que depois se tornaram apóstolos. Que Jerusalém seria destruída, mas ele estava fazendo, ele estava fazendo uma alegoria a 70 depois dele, do micro apocalipse e não do macro apocalipse, tá? Outra coisa. Vamos falar agora sobre essa profecia. Eu não lembro o nome desse pastor, também não me interessa. Elton, bem-vindo. Tô precisando de moderadores aqui. Obrigada, tá? Vamos deixar algumas coisas claras aqui. Não lembro mais, eu acabei de ver essa profecia, me pediram lá no Instagram para me falar sobre essa profecia. Eu vou falar aqui no TikTok e esse vídeo vai ser posto depois lá no YouTube, tá? Então é o seguinte, ele fala nessa profecia que no dia 30, agora de março, pode sim. Vou te colocar aqui, cigano, obrigada. Quanto mais gente para ajudar, melhor. Ele fala que no dia 30 de março, não tem problema, tá, Felipe? Obrigada pela tua participação também. Agora eu vou parar de responder e vou só responder sobre essa profecia. Dia 30 de março, o cavaleiro amarelo, que lá em Apocalipse, esse cavaleiro amarelo, ele representa a morte. Esse cavaleiro amarelo, a partir da meia-noite, do que vai para o dia 30 de março, então dia 29, da meia-noite do dia 29 para o dia 30, esse cavaleiro vai invadir geral. Cidades, enfim, ele não tá falando de uma região específica, ele tá falando do mundo, tá? E aí, ele diz que ele vê esse cavaleiro sondando, assim, e muito rápido. Primeiro ele fala em cavaleiro, depois ele fala em cavaleiros. Que ele vê vários andando pelas ruas, correndo, aliás, e matando geral, né? Que pessoas que estiverem em supermercado, em farmácia, enfim, que vão ser mortas, vão passar mal e vão ser mortas. Esse cavaleiro vai invadir geral, que é o cavaleiro da morte enviado por Deus. E aí ele começa a falar em línguas, né? Aquele teatro todo. Aí, vale, primeiramente, vamos entender e que é para as pessoas ficarem em casa e tudo mais, porque nesse dia vai ser terror, vai ser um terror, vai morrer muita gente, assim, do nada, as pessoas vão morrer e tudo mais, vai ser um desastre total. E muita gente tá ficando com medo dessa profecia, né? Obviamente, quem não tem as informações, quem não conhece algumas coisas, fica com medo mesmo. Mas vamos deixar algumas coisas esclarecidas aqui. Primeiro lugar, primeiríssimo lugar, não existem profetas hoje em dia, né? Então ninguém tem direito de fazer profecia nenhuma. Por que, Cris, que não existem profetas? O último profeta foi João Batista. Sabe aquele primo de Jesus Cristo? Então, foi ele. Ele veio para anunciar a vinda do Messias, como ele mesmo dizia, que era maior do que ele. Após João Batista, veio Jesus Cristo, que era o próprio Messias, que era maior do que todos os profetas que vieram, ok? Até aí, tudo certo, né?
Após a morte de Cristo, os discípulos se tornaram apóstolos e tiveram autoridade dada por Cristo para falar em nome dele. Eles foram inclusive treinados, né, por um bom tempo, foram alunos, discípulos de Cristo, para entenderem da palavra e levarem os seus ensinamentos após Jesus Cristo sair do mundo material e ir para o mundo material. Eu já li várias vezes isso aqui nas lives, mas vamos para o que interessa aqui. Vamos para o que interessa. Pessoal, pode silenciar as pessoas mal educadas aqui, porque eu não sou obrigada. Tá aqui na live quem quer. Ninguém é obrigado a participar. Prisão mental de vocês querer participar de uma live que vocês não concordam. Vamos lá porque eu tava falando. Aí, ele treinou esses discípulos que depois se tornaram apóstolos. Inclusive, ele falou que os apóstolos fariam milagres. Estou falando sobre uma profecia de um pastor aí do dia 30 de março, tá? Prestem atenção. Aí, o que aconteceu? Os apóstolos realmente fizeram sinais até maiores do que Cristo. Tá aí na Bíblia de vocês, em Atos, em várias coisas. Quando teve aquela passagem ali em Atos, onde fala que eles estavam falando em línguas. Ninguém falou coisa que ninguém entendia. As línguas faladas ali eram idiomas, línguas estrangeiras, não língua de retardado que ninguém entende. Jesus não veio para confundir ninguém. Deus, lá no começo da criação, faz a confusão e ele mesmo resolve. Só que não confundam Deus e não coloquem Deus numa caixinha. Quando aconteceu, tá aí na tua Bíblia. Não precisa vir querer me condenar aqui, tá aí na tua Bíblia. Quem teve esse dom de falar em línguas foram apenas os apóstolos. 120 para ser mais exato. 120 porque eram as famílias deles também, tá? E eles não falaram coisas que ninguém entendeu. Todos eles falavam no idioma nativo das pessoas que estavam lá presentes, que eram pessoas de vários lugares diferentes, vários países diferentes. Ok, Cris. E onde é que essa profecia desse cara se encaixa? Na verdade, ela não se encaixa, né? Vamos entender uma terceira colocação agora. Deus não privilegia ninguém. Vou repetir. Deus não privilegia ninguém. Se fosse para privilegiar, com certeza nós não somos merecedores desse privilégio, porque nós não fizemos nem isso aqui por Jesus Cristo ainda. Quem morreu por ele lá foram os apóstolos, que não tiveram medo de falar a verdade e morreram por Cristo. Eles sim merecem ser privilegiados, não nós, que estamos aqui apenas falando de Deus e não passamos por um terço do que eles passaram. Outra coisa importantíssima, quando a gente fala que lá não existe, que lá existiram profetas e tudo mais, que teve isso, aquilo, aquele outro, cada situação, cada tempo mereceu um acontecimento diferente, exigiu um acontecimento diferente, um propósito diferente, certo? Depois disso, a palavra de Jesus Cristo é muito explícita. Ide e ensinai. Deus, próprio Jesus, né, deixou o ide e ensinai para todos. O conhecimento está aí disponível para todos. Ensina quem quer, fala quem quer. Só que muitas coisas estão sendo deturpadas. Desde aquela época não mudou muita coisa, né? Os mesmos mentirosos de lá são os daqui. Muitas pessoas se intitulam pastores, padres, bispos, arcebispos, papas, enfim. E também se intitulam profetas, como se fossem melhor do que alguém. Jesus Cristo já deixou bem explícito que não existem mais profetas e também não existem pastores. Ninguém pode se intitular pastor a não ser ele mesmo, que é o pastor das ovelhas dele. Mas eu acho que isso nunca ficou bem claro, né? E se fosse para Deus privilegiar, ele não privilegiaria um homem qualquer, um homem comum, um homem que fica falando coisa que ninguém entende. Capaz que Deus vai mandar uma profecia para uma pessoa, só porque ele é pastor.
E aí ele fica falando lá em línguas, falando uma coisa que ninguém entende, colocando medo, terror nas pessoas e colocando data específica. Exatamente, Welton. Exatamente. Quando eu falo, Geizinho, em privilégio, eu falo que Deus não vai escolher salvar a vida de uma pessoa X e vai deixar outra para morrer. Deus não vai dar profecia para uma pessoa específica e deixar as outras, que às vezes têm muito mais fé do que esse pastor, simplesmente porque ele é pastor, porque ele é uma pessoa famosa, enfim. Deus não privilegia ninguém. Todos nós estamos aqui com os mesmos direitos e deveres, todos nós, tá? Vamos lá. Outra coisa, 144 mil não tem nada a ver com isso, Kaisa. Não tem nada a ver. 144 mil são os escolhidos para falar a verdade sobre Jesus e eles não serão mortos na grande tribulação, tá? Então, não vou dizer nada sobre isso. Se eu estou explicando sobre uma coisa, eu tenho respeito pelo que eu falo, por gentileza. Eu estou falando sobre um assunto, vocês vêm perguntar outro, nada a ver. Deixa eu terminar de falar. Aí, o que acontece? Ele cita o Cavaleiro Amarelo. O Cavaleiro Amarelo é o Cavaleiro da Morte. Ok? Só que muitas coisas estão fora de ordem, fora de contexto. O primeiro que eu falei Deus não privilegiará ninguém. Ele já deixou escrito todas as coisas que acontecerão. Tá aí na tua Bíblia para te estudar, para te poder entender. Em Apocalipse, antes de Apocalipse também, Jesus também já falou. Lá, quando muitas pessoas deturpam Atos 2,17 como um arrebatamento da igreja que não existirá, muitas má interpretações também são feitas sobre Apocalipse, enfim, essas falsas profecias, como esse pastor está fazendo. Então, vamos voltar ao que eu estava falando. Aí, ele fala sobre esse cavaleiro amarelo. Esse cavaleiro amarelo representa a morte. Só que lá em Apocalipse também fala de cavaleiro vermelho, que é o cavaleiro da guerra, o cavaleiro preto, que é o cavaleiro da fome. Então, vocês hão de concordar que quando existe guerra, obviamente depois da guerra existe a fome, né? Sempre tem depois da guerra a fome. Então, são sequências. Depois Jesus manda o cavaleiro da morte. Mas isso é forma metafórica de se falar. Não vai vir um cavaleiro aqui, né? Em cima de um cavalo, destruindo tudo. Não existe isso. Isso é metafórica. Forma metafórica de se explicar. Só que quando ele fala desse cavaleiro amarelo, ele tá pulando muitas coisas que ainda não aconteceram. E também ele tá pulando a tribulação e a grande tribulação. Porque isso não aconteceu ainda. Isso vai acontecer, né? E não vai acontecer assim dessa forma como ele está explicando. Ai, passa um cavaleiro correndo e vai tirar a vida de um monte de gente de uma vez só. E quem tá em casa tá protegido, quem tá na rua não tá. E aí quem trabalha de guarda na rua? Os policiais que estão na rua fazendo ronda vão ser mortos só porque estão na rua? Qual é o sentido de tudo isso? Ele falou de hospitais também, falou um monte de coisa. Outra coisa, quando a Bíblia fala disso, não está falando que vai ser um sopro assim, vai passar e destruir tudo, não. Acontecerão pestes, terremotos, tsunamis, tudo com uma frequência muito maior do que vocês estão acostumados nos dias de hoje. Não tenho religião, não sou teóloga, tá? Qualquer pessoa pode estudar como eu estudo. Qualquer pessoa pode ter esse conhecimento. Olha só. E aí, quando ele fala dessas coisas, tá pulando todas essas outras coisas. Como eu tava falando, essas coisas aconteceram em maior frequência. E, por exemplo, sabe os terremotos de hoje? Tem uma escala XYZ, né? Tem, não sei qual é o último número que aconteceu, se foi 8 ou foi alguma coisa assim, que foi o mais, na escala Richter, né? Que foi o mais alto. Não vou falar com 100% de certeza porque eu não sei. Mas os que acontecerão na grande tribulação serão muito maiores e muito mais intensos. Matarão muito mais pessoas.
Então, aí existirá a peste, né? Pestes, pandemias como agora também, né? Mortes em um volume muito maior. Guerras, como eu falei também, existirão guerras, enfim. Tudo tá ali no Apocalipse para vocês poderem entender. E você pular tudo isso, todos esses acontecimentos, você pular e dizer que isso vai acontecer agora é algo muito sério, né? Então, deixando bem esclarecido aqui, para vocês que tenham fé em Deus, que conhecem a Deus, não fiquem caindo nessas coisas. Não fiquem caindo. Porque se fosse para Deus mandar um profeta aqui na terra, com certeza não seria esse pastor. E ele vai mandar, novamente, 2 profetas, Moisés e Elias. Aí muita gente besta vem lá no meu TikTok e fala assim, não vai ser Elias, vai ser Enoque. Que engraçado, vocês acreditam tanto na Bíblia, mas Enoque não tá na Bíblia. E aí nessa passagem específica, aí Enoque existe. Aí vocês citam Enoque. Quando lhes convém, aí sim. Aí nesse sentido a Bíblia tá falando errado. Vocês mesmos se contradizem em várias coisas. E quando eu falo vocês, eu não tô falando aqui para todo mundo que tá na live. É para quem vestiu a carapuça mesmo, tá? Porque quando lhes convém, vocês citam a Bíblia. Quando não lhes convém, vocês não citam a Bíblia. Quando a Bíblia é verdadeira do pé à cabeça, vocês defendem, vocês brigam, vocês batem boca. Porque é esse o verdadeiro sentido do cristão, né? O que está dentro dos templos, o verdadeiro religioso que está sempre lá protegido dentro dos templos. É esse o sentido de vocês. Porque quem está lá dentro da igreja é o privilegiado, é o que a vida sempre está dando bem, é o que prospera abundantemente, né? Então como é que tu me diz o fato de tu ter depressão mesmo? Ué, não é a igreja que cura? Não é o pastor que cura? Como é que tu ainda tá com depressão e ansiedade? É uma coisa assim tão fora de contexto, fora de ordem. O Brasil é recorde mundial em depressão e ansiedade. É o país mais doente que existe. É o país com maior índice de suicídio. E aí lá vem os besta quadrada falar que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, quem não tá dentro da igreja não será salvo, que não sei o que não sei o que lá. Obrigada, moderadores, obrigada, muito obrigada. Se mais alguém quer ser moderador, eu coloco aqui, tá? Claro que eu não sei o que tá dizendo, vocês estão sentindo todos dodóis, né? Tá todo mundo dodói com o que eu tô falando. E aí, voltando a falar do que eu tava falando antes, moderadores, Magnus, depois se tu quiser me chamar lá, eu sou hipnoterapeuta, se tu quiser me chamar lá no Instagram ou no meu WhatsApp, tem o link lá do meu WhatsApp no Instagram, tá bom? Fica à vontade se você quiser falar sobre esse assunto lá comigo. Mas voltando a falar no que eu tava falando aqui, vocês entenderem de que quem procura, obrigada, coitados moderadores aqui. Mais alguém querendo ser moderador aqui? Só um pouquinho antes de eu falar. Mais alguém querendo ser, eu coloco como moderador. Olha a tua inteligência, Felipe. E as pessoas limitam muito os autistas, né? Colocam numa caixinha. Mais alguém querendo ser moderador? Pra mim poder colocar aqui. Eu acho que os moderadores que estão aqui não estão dando conta. Bom, se alguém quiser, me coloca no comentário aqui depois. O que eu tava falando a respeito disso. Parabéns mesmo. Trocar de mão de novo. Primeiro que o que a gente tá vivenciando hoje não é um indício, sim, para o fim. São premissas do fim, porém ainda não é o fim, né? Vou colocar aqui você, Eber. Atingiu o número máximo. Só um pouquinho que eu vou tirar alguns moderadores que estão aqui. Pera aí. Deixa eu tirar alguns moderadores e eu coloco vocês, tá?
Eu tô tirando, mas eu não sei se esses moderadores estão na live ou não, tá bom? Só tô tirando. Só tô tirando pra colocar outros agora. Caso eu tirei alguém que esteja aí, vocês pedem pra colocar que eu coloco de novo, tá? Aqui a Má. Ué, eu tinha colocado a Má. Tá, já coloquei, é porque tá aparecendo atrasado ali em cima. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pessoa. Aqui, ó. Não sei qual é o teu nome. Antenor Neto. O Weber também pediu. Deixa eu colocar o Weber aqui. Opa. Deixa eu ver se eu já te coloquei. Não. Aqui. Já coloquei você também, tá, Weber? Tem muito comentário aqui e não tem religião, tá? Não preciso de religião para chegar até Cristo. Minha opinião. Respeito quem tem. E vamos terminar de falar agora sobre isso que eu tava falando. Então, assim, ó. Ainda não foi apresentado o anticristo. Muitas coisas dessa profecia que esse pastor falou ainda vão acontecer. Não aconteceram ainda. Então não dá para ficar atropelando as coisas e se achar um privilegista. Até porque já vieram tantas profecias anteriormente e nada aconteceu. Já teve a profecia de fevereiro, dia 10 de fevereiro, se eu não me engano. Teve a profecia do mês de maio do ano passado, se eu não me engano, se foi ano passado ou se foi no outro já. Que o Papa ali se uniria ao anticristo, enfim. São muitas especulações, falsas profecias e muitas pessoas se achando a última bolacha do pacote. Isso sempre aconteceu e vai acontecer ainda com mais frequência. Porém, vale vocês entenderem que é o que eu sempre falo, não existem profetas. Não existem profetas. Já existiram. Depois de Cristo não existiu mais nenhum profeta. Por quê? O que era o profeta? O profeta era aquele que vinha para fazer sinais para que um povo acreditasse em Deus. E a segunda missão dos profetas era para falar da vinda de Cristo. Somente essas duas funções os profetas tinham. Profeta de hoje em dia que fica adivinhando o futuro, primeiro que são charlatões, não tem o direito de receber esse nome. Segundo, que Deus não privilegia ninguém. Já está tudo na tua Bíblia para te poder entender. A mensagem já foi passada para todas as pessoas. Ninguém A ou B é privilegiado aqui na Terra. Todo mundo vai ficar aqui para sofrer. Se é que você vai estar vivo até a grande tribulação para ver todas essas coisas acontecerem. Da Bíblia, meu amor. Da Bíblia e da minha consciência também. Muitas coisas que estão ali e fora da Bíblia, que foram tiradas da Bíblia, a gente aprende, tá bom? Outra coisa, Cris, mas Deus não fala com a gente? Claro que fala. A tua consciência o tempo inteiro tá falando. Ou ela te acusa através do ego, que é a tua consciência se mexendo, entendendo que você faz coisas erradas, ou ela te fala para o teu bem próprio, ou ela te mostra o que você deve fazer para fazer o bem. O tempo inteiro Deus fala com você, porque Ele e você são um só. Sabe aquelas coisas que a gente tem de vez em quando? Eu acho que tem uma voz me falando, tem uma coisa me insistindo que eu deveria fazer tal coisa. É porque, na verdade, você já sabe que aquilo é o certo a fazer. Muitas vezes, você fica brigando entre ego, né, bem e mal dentro de você. Você sabe que uma coisa é certa a fazer, mas não faz, porque o ego às vezes está falando mais alto, né? E depois vem a consciência te acusando, poxa, eu sei que aquela pessoa fez mal para você, mas você deveria ter ajudado mesmo assim. Porque não importa o que as pessoas fazem com a gente. O certo é certo, não importa com quem, como, onde. Entende? Um exemplo disso é você doar sangue para alguém que não presta. Interessa se a pessoa não presta. Mas o teu dever de ser humano
de Jesus encarnado dentro de você é você fazer o que é certo, mesmo que a pessoa não valha R$1. Certo? É certo. Então, quando Deus deixa a palavra já escrita pra gente, e muitas coisas que já foram tiradas, né? Que muita gente não sabe o que foi tirado, foi queimado, foi oculto. Tem muitas religiões que têm informações que vocês não têm. O Vaticano já escondeu muita coisa. Muitas informações que vocês não sabem. Aí, vale vocês entenderem que apesar disso tudo, Deus sabia que isso aconteceria, Ele mesmo assim te deu uma consciência. Você não precisa saber tudo sobre tudo. Você não precisa ficar estudando Bíblia de cabo a rabo. Você precisa entender o amor de Cristo. Você precisa entender que... Nossa, moderadores, coitados de vocês hoje aí, né? Obrigada, viu? Obrigada. Eu sei que tá doendo o que eu tô falando. Não tô lendo comentário nenhum. Eu sei que tá doendo. E quem tem vontade de evoluir, só evolui quem vence o mal. Só evolui quem vence o ego. Só evolui quem aprende com a verdade. Sabe o que Jesus Cristo falava? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é. Muitos ainda não conheceram e não fazem o menor sentido do que significa essa verdade. Uma outra coisa bem importante a respeito disso, pegando o gancho dessa falsa profecia, porque profecias sempre aconteceram. Sempre deram ibope e depois acabou em pizza. Nunca deram em nada, tá? Então, pegando esse gancho, eu vou falar uma outra coisa pra vocês que é muito importante. Eu já falei no começo da live, mas eu acho que vale a pena frisar e repetir. Mas acrescentar mais algumas coisas. Quando você coloca nas mãos de Deus a responsabilidade da tua vida, você vai se frustrar. Porque Deus não vai mover uma palha para melhorar a tua vida. Porque se fosse para Ele mover alguma palha, sabe o que Ele faria? Ele tiraria a fome dos inocentes que estão lá morrendo. Ele livraria crianças de pedófilos. Ele livraria pessoas de doenças terríveis, de sofrerem dores físicas. Se fosse para interferir mesmo, era isso que Deus faria. E por que Ele não interfere mais? Porque Ele só vai voltar a interferir quando houver salvação ou quando mexer com todo o seu povo. Então Ele já interferiu na salvação, vindo em própria carne, Jesus Cristo, dando o direito de salvação para gente. E voltará quando envolver todo o seu povo, após a grande tribulação, onde todo o povo clamará por Ele, pela sua volta. E você entender que Deus interfere na tua vida, a tua própria vida, a tua própria desgraça, que é a depressão, que é a ansiedade, que você não nasceu com isso. Em algum momento isso foi criado na sua cabeça. Se você estivesse Deus interferindo diretamente na sua vida, primeira coisa que você não teria é depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E eu não estou falando isso para todas as pessoas. Eu estou falando isso para pessoas que se acham privilegistas, que dizem que Deus interfere sim diretamente na vida dela, que dizem que Deus faz milagres sim na vida dela, e dizem que pelo fato, é uma coisa mais idiota que eu também sempre escuto, pelo fato dela pagar o dízimo, Deus interfere na vida dela. Então tu me explica por que a tua vida tá uma droga? Por que tu ainda é a corna? Por que teu marido vive te traindo e tu finge que não vê? Por que tu ainda continua sendo fofoqueiro? Por que essa depressão ainda não saiu da tua vida se Deus cura? Por que Ele não te curou ainda? Nossa, que Deus é esse? Tão privilegista? É a tradução, tá, Cláudia? É a tradução feita. Tem em grego e tem em aramaico, tá? É só feita a tradução do grego e do aramaico. Não entendem porque não querem entender, Juliana, porque eu falo português. Eu não tô falando em línguas aqui, aquela língua esquisita que ninguém entende. Aí sim eu estaria falando uma coisa que ninguém entende. Tem muitos que não entendem porque não querem, Juliana.
Mas quem quer entender, entende, não é? Sabe por que que não querem entender? Imagina! Imagina! Se Deus não vai me privilegiar, imagina! Quem é essa louca aí pra estar falando disso? Deus já fez muito milagre na minha vida, já curou um câncer. Tudo é motivo pra milagre, que engraçado. Tudo é milagre. Tudo é Deus. Línguas estranhas, já falei sobre isso aqui, Ulisses. Línguas estranhas não existem. Não da forma que vocês aprenderam. Em primeiro lugar, esse fato ocorreu lá em Atos, com os apóstolos. Os apóstolos. Deus não privilegia ninguém hoje. Deus não vai falar na boca de ninguém uma coisa que ninguém entende. Deus atua de forma indireta na vida das pessoas. Por exemplo, teve muita gente que veio falar que estava procurando uma resposta para tal coisa e de repente apareceu o meu vídeo para elas, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Quando você procura algo, você procura uma informação sobre alguma coisa e você busca verdadeiramente aquela informação, custe o que custar, doa quem doer, você vai encontrar. Mas não é Deus que está mandando eu para vocês, não é. É de forma indireta. Quando você busca sabedoria, quando você busca conhecimento, mesmo que esse conhecimento te doa, você se permite não só evoluir, mas você se permite raciocinar, usar a sua própria consciência e não pensar através dos outros. Porque ninguém aqui deve ser feito de marionete. As marionetezinhas que estão dentro do sistema religioso brigando por eles, estão lá porque querem e adoram ser marionetes, adoram ouvir palavras de conforto. Quem é que não gosta de ficar na zoninha de conforto? Quem é que não gosta de dizer sobre Deus, no sentido de que Deus vai mudar a tua vida, que Deus tem uma promessa na tua vida? Quem é que não gosta de ouvir essas coisas? De que tudo que acontece na tua vida, a culpa não é tua, tá? É o diabo. Você não tem escolhas, você é um robô. Você é um robô. Você não tem escolha para decidir nada, né? Mas aí quando te convém, você fala de livre-arbítrio. O que acontece dentro das igrejas? Tem muita gente, depois desses vídeos que eu tô postando, depois das minhas lives, vem me chamar lá no Instagram, no meu WhatsApp, dizer assim: Cris, o que mais acontece dentro das igrejas são pedofilias. Pastores pedófilos que criam escolinhas. Vocês que estão me ouvindo aqui, que tem filho pequeno e que ainda frequenta a igreja, escuta bem o que eu vou dizer. Tomem cuidado. Tomem cuidado se vocês mandam. Não estou generalizando, mas tem muito lobo se vestindo de cordeiro. E sabe por que eu estou citando a igreja como exemplo? Porque eles se escondem nos lugares menos prováveis. Eles são pessoas que são vistas como pessoas de Deus. Imagina, meu filho tá lá, ele tá sendo seguro. Ele tá seguro lá. Um psicólogo, um policial, pessoas que são vistas pela sociedade como pessoas do bem, pessoas que jamais prejudicaram outras. Professores são pessoas que protegem, são pessoas que são vistas como os apoiadores, os ajudadores, os protetores. Então eles se enfiam em lugares menos prováveis de serem descobertos. Abram os olhos, vocês que são pais. Não estou falando para vocês saírem da religião, apesar de eu achar isso ótimo, maravilhoso. Porém, se você se sente bem dentro da religião, fique, mas fique de olho. Se o teu filho ou tua filha está com um comportamento estranho, fique de olho. Fique de olho na conversa que o pastor tem falado para você. Porque eu vejo muito pastor metendo o bedelho onde não foi chamado. Muita gente, padres também, tá? Fazendo comentários: olha, não faça isso na sua vida, não faça aquilo, não faça aquele outro. E aí você sente culpa, fica mandando o filho pra lá, o filho é molestado, tem medo de contar. E a tua vida vira um inferno até que tu descobre isso. Precisa deixar o teu filho sofrer tanto tempo assim? E eu não falo só de crianças, eu falo de pessoas adultas que vêm me dizer... Vem me dizer o seguinte, mulheres, tá? Que sempre são aliciadas por pastores.
Teve uma que contou que ela abriu o bico, postou o áudio dele para todo mundo ver nas redes sociais. E a mulher dele veio pedir, implorar para ela tirar essas imagens, porque ia difamar a igreja. Ela sabia que ele era assim, ela sabia que ele tinha feito errado, mas a igreja ia ser mal vista. Olha a preocupação da pessoa. A igreja, sempre isso aqui. Os lobos estão em todos os lugares, todos os lugares. E os que vocês menos desconfiam são os mais prováveis. Abram os olhos, tomem cuidado. Lília, eu te entendo, eu sou mãe. Eu sou mãe. Moderadores aqui, ó. Peraí. Eu não vi o teu comentário, Palmeiras, tá? Não vi, eu não tô acompanhando o comentário. Moderadores. Não tomem ao pé da letra tudo que as pessoas estão falando. Eu não vi o teu comentário. Eu vou te dar a oportunidade de falar o que tu falou antes que eu não li, tá? Não levem tudo ao pé da letra o que as pessoas estão colocando aqui. Às vezes as pessoas estão fazendo um comentário, não é contra mim, não é nada. É um comentário complementando o que eu falei. Então tenham cuidado em não silenciar todo mundo. João Silva, tu falou muito bonito aí. Isso me lembrou desse cara que fez a profecia. Ele sempre repete isso, a mesma coisa. Já é uma coisa decorada, é sempre aquilo ali. Seu comentário também é igual um rio vazio. Não serve de nada também, Wesley. Obrigada pela participação. Gerli, né? Fez a pergunta ali. E é a mesma língua, sempre, sempre. A língua não muda. Eu tô tentando não rir aqui, ler. É sempre a mesma coisa. É engraçado que Deus só fala uma frasezinha, sempre. Só aquilo ali. Deus não fala mais nada, é só aquilo ali. Deixa eu responder aqui o Gerli, né? E pessoas exaltando o Bolsonaro desde o início. Não é só Bolsonaro, né? As pessoas colocam outras pessoas num pedestal, como o pastor da igreja delas, o padre da igreja delas, como se fosse alguém mais importante. Ai, digam amém a tudo que eles falam. E vem aqui me julgar, vem aqui falar... vem aqui falar e não sei o que. Ai, que o pastor já curou a minha vida. Nossa, ele curou tanto que ele tá comprando um carrão aí que nem tu não tem, né? Como ele cura? E aí as pessoas vêm se doer aqui defender essas pessoas. Entendam uma coisa, tomem bastante cuidado. Bastante cuidado. É nos lugares menos prováveis que estão os lobos. Menos prováveis. É um psicólogo, é um padre, é um pastor. Eles estão em lugares menos prováveis porque são pessoas que passam confiança. Entendeu? Eles não vão... Desde quando uma pessoa que quer aliciar uma criança, que quer molestar uma criança, vai vir encapuzado de bandido? É óbvio que o pai e a mãe não vão deixar a criança sair com uma pessoa dessa. Não é? Eles vão tomar alguém pela força? Não. E eu estou falando não só de igrejas, eu falo de todos os lugares menos prováveis. Quando você deixa seu filho com um psicólogo, quando você deixa seu filho... Não tô falando que você tem que desconfiar de todo mundo. Tem pessoas que já molestaram várias crianças e aí nunca foram descobertas. Nunca foram descobertas. Porque o talento delas, digamos assim, de colocar medo nessas crianças, a manipulação é tão boa, tão bem feita, que nenhuma criança teve coragem de denunciar e nenhum pai nem sequer ficou sabendo. Uma ausência de bem. Ai, gente, é tanta frase clichê, né? Tanta frase besta. Na congregação cristã do Brasil, eles falam tudo a mesma
linha. Kalamanai, lia, 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 lia. E é isso, tem sempre esse Kalamanai no meio, toda a vida. Toda a vida tem isso aí. Vando, eu não tô generalizando, tá? Eu estou falando para as pessoas terem cuidado. E todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E quando eu falo no sentido geral. Os estupradores vêm da onde? Lugares menos prováveis, e não só da igreja. É um pai, é um padrasto, é um primo, é um irmão, é um vizinho que frequenta a família. Quem é que vai desconfiar daquela pessoa? Ela é uma pessoa totalmente sociável. Ela conversa com todo mundo, ela se dá bem com todo mundo. E aí o filho muitas vezes começa, filho, filha, começa a ter atitudes diferentes, começa a ficar mais calado, começa a ficar mais antissocial, não quer sair de casa. E as pessoas acham que, porque a criança está numa fase de rebeldia, tá nisso, tá naquilo. Os pais não têm o conhecimento necessário para ajudar aquela criança e ficam supondo um monte de coisas. Não esperem chegar nessa situação. Não esperem chegar nisso. Não esperem teu filho ser molestado para tomar uma atitude. Se previna antes. Olha ali, olha a Sofra, né? E essas pessoas são vistas como, nossa, pessoas amáveis, amorosas, e muitas vezes a criança é quem tá mentindo. Mas eu não peguei, tá? Vivi em um casamento onde ele era alcoólatra e me agrediu. Cheguei ao meu pastor na época e ele mandou eu orar por isso acabar e não fazer nada contra as agressões. Estão vendo? João de Deus, meu Deus. Eu não sei que palavra que eu uso para esse cara. É um nojento da pior espécie. O que mais me assustou nessa história toda é que mesmo depois das denúncias de muitas mulheres, muitas, não foram uma, duas, foram muitas mulheres, as pessoas continuaram procurando ele para fazer atendimento. Sabe por quê? Porque o ego fala mais alto. Eu não quero saber se ele aliciava outras mulheres, se estuprava outras mulheres, não é problema meu. Eu quero ouvir a palavra que ele tem de Deus para me dizer. Eu quero ser curada por ele. Ele já foi desmentido várias vezes pelo pastor Quevedo. Nós não vamos morar no céu. R. Jal, não sei o teu nome. Céu é metáfora, né? Nós vamos morar num lugar lindo, maravilhoso, onde não haverá dor. Aquele lugar que Jesus prometeu pra gente. Eu já frequentei a religião católica, tá? Já fui em algumas outras. Já fui em Deus é Amor, já fui em Assembleia de Deus, já fui em Universal. Deixa eu ver se eu fui mais em alguma. Acho que não, acho que foram nessas. Assim, a Quadrangular, se eu não me engano, acho que já fui uma vez, não tenho certeza. Mas assim, o que eu mais me lembro é da Universal, que eu era maiorzinha quando eu fui frequentar com a minha mãe e tal, por curiosidade e tal. Mas eu sempre fui, na verdade, católica. Aquele católico relaxado que nunca concordava com nada que tava lá, né? Até que chegou uma hora que eu acordei pra vida e saí. Exatamente. Pastor abusa meninas, já os padres preferem os garotos. Normalmente isso acontece, né? Cristão, o caralho dele. Não era nada. É um sem vergonha. Quem se diz cristão não faz o que ele faz, né? É verdade, Gerli. É engraçado que eles amam tanto ao próximo e cadê os milhões deles sendo distribuídos pros outros, né? Cadê? Também fiz catequese, tudo certo. Odiava ir pra catequese, odiava. Eu nunca vi aquela hora demorar tanto pra passar.
Na verdade, Wando, não existe igreja séria, na minha opinião. Minha opinião. Tá? Porque toda igreja nasce com um CNPJ. Então, se fosse séria, não teria CNPJ. Começa por aí. Tá? Eu fui batizada com 1 mês na católica. Não sabia nem que eu existia. Pessoal, eu vou dar 10 minutinhos, 8h53, eu vou deixar até 9 horas, tá? Menos de 10 minutos aqui, pra gente encerrar a live de hoje. Eu gostaria de lembrar... Que triste, né, Mar? Que triste. 25 mil reais tiraria a fome de muita gente. Fernando, eu estudo a Bíblia, eu tenho essa Bíblia Original Codex, tá? Conheci a filosofia X, que não tem nada a ver com religião, e estudo coisas por fora também, tá bom? Não sou teóloga e não quero ser teóloga. Não é que não é verdade os 10 mandamentos. Sim, foram escritos por Moisés. Só que Jesus Cristo, se vocês verem todos os 10 mandamentos, todos eles voltam para o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho. Tudo isso volta para o amor. Então Jesus Cristo resumiu isso em amor. Duvidoso, de verdade, o Elton. Pessoal, o seguinte, ó. Mas de qualquer forma, Nelson, é uma contribuição. Não tem o dízimo, mas tem outras coisas. Então é merda por bosta, tá? É minha opinião. Vocês estão falando aí, eu tô dando minha opinião. Vamos lá. Eu tenho um canal no YouTube chamado Cristiane Viemes. Tá aparecendo o meu nome aqui, ó. Aqui tá Cris, né? Lá tá Cristiane, tá? Ou se vocês preferirem entrar pelo link aqui da frente aqui do meu perfil. Aqui não, lá no meu perfil, né? Acessem o link e se inscrevam lá no meu canal. Eu vou jogar essa live de hoje lá no YouTube se vocês quiserem rever ela. Eu acho muito importante desmistificar algumas coisas. Por exemplo, dessa profecia que eu falei, enfim, para deixar muito bem claro algumas coisas. Se vocês ainda... Eu não tô falando para ninguém acreditar no que eu tô falando. O que eu falo aqui é só para deixar uma pulguinha atrás da orelha, para vocês entenderem. E se o que eu tô aprendendo até hoje for mentira? Vocês já pararam para pensar que isso pode ser mentira? Pesquisem por conta própria. Pesquisem por conta própria. Porque se vocês forem atrás, todo mundo, gente, ninguém é melhor do que ninguém é mais inteligente do que ninguém. Não é porque uma pessoa fez faculdade de teologia que ela sabe mais do que você. Tem muitos teólogos ainda que continuam na idade da pedra, que acreditam em balela de inferno, que acreditam em balela, inferno de fogo, tá? De diabo. Tem muita gente dentro de uma caixinha ainda. Então pesquisem por conta própria. Se vocês forem lá no Google pesquisarem algumas coisinhas, alguns significados no dicionário, vocês já vão abrir um leque de informações que vocês nunca tiveram acesso. Só por preguiça de terem ido pesquisar. Então eu vou jogar essa live hoje lá no YouTube, para quem quiser dar uma olhadinha depois, tirarem as dúvidas aí. E qualquer coisa, qualquer sugestão, que legal ler. Qualquer sugestão de vídeo, me mandem também lá no particular, lá no Instagram de preferência, ou no meu WhatsApp, tá bom? Se inscrevam lá, ativem as notificações para vocês sempre encontrarem esses vídeos por lá. Segunda, quarta, sexta e domingo, às 19h15, tá bom? Cristiane Viemes, meu sobrenome daqui, tá? Outra coisa também importante é que eu também sou hipnoterapeuta, isso não tem nada a ver com o meu trabalho aqui. Eu levo a mensagem de Deus de graça, tudo que eu aprendi eu passo também. Hipnose é uma outra coisa, eu sou formada em hipnose clínica, é o meu trabalho pessoal, eu vivo disso, tá? Faço sessões, cobro R$ 120 a sessão, e ela dura em torno de 1h30, 2 horas. Caso alguém tiver interesse em tratar algum trauma de infância, alguma limitação, alguma crença
que te limita, alguma coisa que você vivenciou e você não conseguiu superar, enfim, isso tudo dá sim de tratar com a hipnose, através da hipnose, tá? Só me chamar lá e agendar. Não, eu tô com moletom aqui, ó, que hoje tá meio friozinho aqui, eu tô de moletom, tá? É chamada de vídeo através do WhatsApp, tá? O pagamento é feito através de Pix. Eu estou fazendo a propaganda do meu trabalho, não tem nada a ver com TikTok, tá? É meu trabalho de hipnoterapeuta, beleza? Só para vocês entenderem. E é isso, pessoal. Um minutinho para mim encerrar a live. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá, no meu Instagram. E o link do meu WhatsApp também está lá no Instagram. Me chamem lá. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, quiserem agendar uma sessão, enfim, estou lá disponível para vocês. E também se inscrevam no meu canal lá no YouTube, Cristiane, com E no final, Viemes. Copie aqui o sobrenome que tá aqui em cima, beleza? Obrigada, gente, pela participação. Eu gostaria de agradecer agora os moderadores. Hoje o pessoal deu bastante trabalho para vocês. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês. Também amo todos vocês, viu? Yaú, obrigada também pela tua participação. Vocês são muito importantes para mim. Eu sempre me trata com respeito que você vai ser respeitado. É simples assim. Outra coisa também, só para deixar esclarecido aqui, obrigada. Se vocês quiserem participar de novo, quiserem serem moderadores, eu agradeço muito. Isso me ajuda muito. Porque eu não preciso ficar parando para silenciar as pessoas. Isso, cara, ajuda bastante. A gente precisa assim uns dos outros. E a cooperação de vocês hoje, principalmente, foi muito importante para mim. Vocês passaram trabalho hoje. Eu vi que vocês passaram trabalho. Obrigada, pessoal. E hoje acompanhem, se vocês tiverem interesse em acompanhar essa live, eu vou postar no YouTube. Para quem já está mais experiente com o YouTube, vocês podem colocar na velocidade rápida. Eu sempre faço isso. Coloco na velocidade 2 vezes mais rápido e vocês conseguem acompanhar na metade do tempo. Tudo que eu falo aqui. Não tem salmo, porque ela só tá o Novo Testamento aqui. Tá, Miriam? E é isso, pessoal. Qualquer coisa me chamem lá. Quem quiser agendar uma sessão, quem quiser tirar alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, tá bom? Mas de preferência no Insta e no WhatsApp. Porque aqui às vezes eu demoro para responder, aqui não dá para mandar áudio, fica meio chatinho de responder vocês. Beleza, gente? Obrigada pela participação e até amanhã, tá bom? Grande beijo para vocês e tchau, tchau. Tentar terminar que tá difícil. Não tô conseguindo. Não tá